Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos. No domingo passado, o pastor Mário trouxe uma mensagem que até hoje ecoa no meu coração a respeito da cura para a incoerência. E ainda inspirado nessa mensagem, que está aqui muito bem guardada, eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite a respeito da cura para um outro mal. Um mal chamado comodismo. O que é o comodismo em primeiro lugar? O comodismo é a incapacidade de reagir diante de necessidades ao seu redor, ao nosso redor. O dicionário da língua portuguesa compara a palavra comodismo com outra palavra muito ruim, é por isso que de fato nós precisamos de cura para isso. Ele compara o comodismo ao egoísmo. O comodismo é uma decisão que nós tomamos muitas vezes pelo lugar seguro, pelo previsível, por não deixar o nosso lugar de conforto para atender questões ao nosso redor. Nós preferimos o previsível, nós preferimos o confortável, aquilo que é cômodo para nós e não nos arriscamos. Porém, isso é totalmente contrário à fé. E o Evangelho é exatamente aquilo que nos coloca na contramão do comodismo. Nos coloca na direção contrária e nos desafia a viver uma vida de fé. Uma vida que não se apega ao conforto, aquilo que é cômodo, aquilo que é previsível. E é por isso que nós precisamos de cura, sim, também. Assim como cura para a incoerência, nós precisamos de uma cura para o comodismo, porque ele é fruto do egoísmo, muitas vezes, do nosso coração que vive para si. Então, eu queria que nós olhássemos para essa proposta de Deus para nos retirar do comodismo e nos colocar numa caminhada de fé a partir do exemplo da aliança que Deus fez com Abraão. Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler a princípio o verso 1 ao verso 4. Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao verso 4. O texto também está projetado ali, se você quiser acompanhar a leitura pelo projetor, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. E nós cremos que a tua palavra é autoridade, como nós cantamos hoje aqui. É a sua voz que aquece o nosso coração, traz razão para a nossa vida e nos transforma de novo e mais uma vez. E nós estamos aqui submissos à autoridade da tua palavra, prontos para que o Espírito do Senhor vivifique essa palavra em nós. E nós pedimos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. No momento que Deus propõe para Abrão uma vida de aliança, Ele está, você percebeu nesse texto, convidando Abraão para sair dessa vida cômoda e do lugar de onde ele estava. Ao longo da história entre Deus e Abraão, Deus propõe os termos da sua aliança. E uma aliança geralmente se faz assim. Quando nós queremos nos aliançar com alguém, nós vamos apresentar para esse alguém os nossos termos, as condições para essa aliança. Uma aliança precisa ser um acordo mútuo, não pode ser apenas unilateral. Mas nós apresentamos as condições e assim a outra pessoa aceita ou não. E assim foi a relação entre Deus
E Abraão, ao longo dessa história do livro de Gênesis, Deus vai apresentando todos os termos para que essa aliança acontecesse. Eu me lembro quando eu conheci a minha esposa Tânia, né? Eu contei essa história hoje aqui de manhã, e eu fui um cara... Isso, vou chegar lá. Eu era um missionário nessa, eu fui muito corajoso, digo para vocês, porque a Tânia era uma moça linda, ela não é ainda, né? A moça mais bonita da cidade de Timóteo, interior de Minas Gerais. E veja que petulância minha, de querer me aliançar com aquela moça linda. E além dela ser linda e maravilhosa, não é? Ela era uma mulher bem sucedida, tinha o próprio carro dela, o trabalho dela, e eu era, como diz no bom cearês aqui, né? Um liso, que o irmão me lembrou ali, que eu mencionei esse termo hoje de manhã, que eu aprendi, né? Eu era um missionário, fazia 5 anos que eu vivia na missão, desde os 19 anos, eu conheci a Tânia, eu tinha 25 anos, vivendo de oferta, assim, não tinha nada. E aí, eu me lembro, a primeira vez que eu chamei a Tânia para sair, a gente foi numa pizzaria, eu liguei para o meu pastor pedindo a indicação de uma pizzaria para levá-la, né? Aí ele me deu uma indicação, meu pastor, olha que pastor gente boa, hein? Me deu a indicação de uma pizzaria para levar a menina que eu estava querendo conquistar. Daí, eu liguei para lá, perguntei o preço da pizza antes, né? Óbvio, para contar as minhas economias, para ver se eu ia ter condição de pagar a pizza para ela. E eu juntei todas as minhas moedinhas ali, fiz as minhas contas e dava para pagar a pizza e o refri. Guardei, peguei o carro do meu pai emprestado, fui buscar a Tânia. E nós fomos para a pizzaria. Chegando na porta da pizzaria, estava tudo importante ali, né? Com ela do meu lado, e de repente ela olhou para a pizzaria, e era uma luz ambiente, assim, meia luz, bem romântico, né? Ela falou assim para mim, tá muito escura essa pizzaria aqui, eu não vou com você não. Aí eu olhei para ela e falei assim, rapaz, essa mulher é de Deus mesmo, ó. De Deus para mim essa mulher. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei feliz com isso, com a reação dela, eu também fiquei desesperado, porque assim, a gente vai em outro lugar agora, e qual será o preço da pizza no outro lugar? Porque o meu dinheiro estava contadíssimo para comprar pizza ali, né? Naquele lugar que nós tínhamos ido. E aí voltamos para o carro, dirigindo na direção da outra pizzaria, orando, Deus, controla o preço da pizza da próxima pizzaria, por favor. Ajuda o seu servo liso aqui, orando, esperando, né? E nós chegamos lá na outra pizzaria, e comemos e tal, no final eu contando as minhas moedinhas para pagar, e ela, posso ajudar? Eu falei, não, deixa que eu me viro aqui. E Deus proveu, multiplicou as moedinhas lá, paguei a pizza e deu tudo certo. E aí eu me lembro que meses depois, a gente estava para decidir ficar noivos, né? E aí vem a aliança, de fato, e eu tive que apresentar os termos da aliança para ela. Eu disse para ela, Tânia, antes de nós ficarmos noivos, você precisa saber de uma coisa, eu sou liso. Né? Na expressão mais mineirês, eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. É assim que a gente fala. Fala assim aqui também? Não tenho nada, não tenho um carro, não tenho uma casa, não tenho um emprego, não tenho um salário. E aí ela topou, né? E nós temos já há 15 anos aí experimentado uma vida a dois, diversos milagres e provisões do Senhor. Deus é bom. Mas ela foi corajosa, não foi? Mas eu tomei o cuidado de apresentar para ela os termos da aliança, da nossa união. E Deus fez a mesma coisa com Abraão. Ele apresentou os termos dessa aliança. E na primeira comunicação dessa aliança, a convocação de Deus para Abraão, para começar essa aliança, Deus diz para ele, Abraão, sai da sua casa, saia dos meios dos seus parentes, do seu lugar seguro e vá para um lugar que eu vou mostrar para você. Então, o que nós aprendemos sobre como se aliançar com Deus é, em primeiro lugar, você precisa deixar para poder ganhar. Você precisa perder para poder ganhar. E foi assim que o Senhor propôs a aliança para com Abraão. E Abraão obedeceu, não é? Abraão obedeceu. Isso está no primeiro versículo que nós lemos. E uma curiosidade interessante, quando essa palavra de Deus chega para Abraão, na verdade ele estava em Harã, mas a primeira vez que Deus disse isso para ele,
nós vemos isso em Atos, no capítulo 7, ele estava ainda em Ur dos Caldeus, onde ele saiu com seu pai e a sua família, certo? E Ur dos Caldeus era um centro populoso, desenvolvido, mas de cultura religiosa extremamente pagã. E no livro de Josué, nós vemos no capítulo 24, o texto vai estar aqui também, para nós lermos, versículos 2 e 3, diz assim: Josué disse ao todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Então perceba, havia um propósito de Deus de tirar Abraão de lá. Na verdade, Deus estava tirando ele de uma cultura, de uma influência. E eu digo para vocês, meus irmãos, para nós nos aliançarmos com o Senhor, e eu acredito que Ele está trazendo essa palavra para nós essa noite, porque Ele deseja que você entenda e aceite os termos da aliança dEle para você. Em primeiro lugar, você precisa deixar aquilo que Ele está dizendo para você deixar. O que Deus está dizendo para você que você precisa deixar para trás. Deus tinha um novo caminho para Abraão. Deus tinha uma nova história para Abraão. Deus tinha até um novo nome para Abraão. Mas isso não poderia acontecer a não ser que ele decidisse deixar aquele passado, deixar aquelas coisas todas e seguir na nova direção que Deus havia dado orientação para ele. Mas não foi fácil. Era o lugar seguro de Abraão. Era a sua família, eram os seus parentes, era a sua casa, tudo seguro. Era aquilo que era cômodo para ele. Mas ele teve que se levantar e ele teve que ir sobre uma palavra que Deus havia dado para ele, seguir em fé. E foi isso que ele fez. Nós temos que perder para ganhar. Essa é a matemática de Deus. E isso nos lembra palavras do próprio Jesus. Um outro texto para nós lermos juntos aqui, Mateus capítulo 16, 24 e 25. Vamos ler. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Esse é o primeiro passo para a cura do comodismo. Amém? Segundo passo, ainda no texto de Gênesis, capítulo 12, Deus diz para Abraão uma promessa linda. Ele diz para ele, versículos 2 e 3, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nessa aliança, veja bem, Deus está prometendo a Abraão muitas bênçãos. Ele está dizendo: eu vou abençoar você. Você será abençoado, Abraão. E a bênção que Deus está prometendo para Abraão aqui, queridos, é muito grande. Não é apenas bens, não é apenas posses, não é apenas filhos. Veja bem, queria que nós lêssemos mais um texto. Gênesis 17, 7 e 8. Isso faz parte da aliança e dos termos da aliança que o Senhor está oferecendo para Abraão. Vamos ler. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus. Veja bem, a maior bênção que Abraão poderia receber era o próprio Deus, se oferecendo para ser o Deus dele. E ainda diz assim: e o Deus dos seus descendentes, estabelecerei minha aliança a toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. A maior bênção que nós podemos receber, meus irmãos, veja bem, não são os nossos bens,
não são os nossos filhos, não é a prosperidade e a segurança. A maior bênção que podemos receber é o próprio Deus. Moisés sabia disso. E quando Moisés estava para entrar na terra, e Deus disse para ele: eu estou cansado de vocês, eu estou cansado desse povo, vá, tome posse, entre, todas as bênçãos estão aí. Moisés disse para o Senhor: Senhor, não nos faça ir, se o Senhor não for conosco, porque a única coisa que nos faz diferentes de todos os outros povos da terra é a tua presença. Moisés sabia que a maior bênção que nós podemos ter é o próprio Deus. E essa é a promessa de Deus para Abraão. Mas essa promessa, como parte dessa aliança, tinha um propósito. Deus não está prometendo bênção para Abraão simplesmente para que ele seja muito abençoado. A proposta de Deus nessa aliança é a seguinte: eu vou abençoar você, Abraão, mas para que através de você, todos os outros povos da terra sejam também abençoados. Ou seja, Abraão seria abençoado para que ele fosse um instrumento da bênção de Deus para outros povos. E como que isso se aplica a nós? Eu pergunto para você: Deus tem abençoado você, meu irmão? Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre você? E agora eu pergunto: você tem entendido que isso não é simplesmente para que você desfrute, mas é para que você seja um canal dessa bênção para outras pessoas? Quais são as bênçãos que Deus tem dado para você? Como Deus tem te abençoado? Eu sei que pessoas aqui podem estar sendo abençoadas com um bom emprego, com dinheiro, outras com muito talento, vocação, dom, talentos artísticos, talentos no trabalho, no serviço, com filhos, uma família, uma igreja especial. Veja bem, é cômodo, e por isso que esse entendimento que nós somos abençoados para abençoar, nos tira do comodismo, porque é muito cômodo vir aqui na igreja, domingo após domingo, sermos abençoados, voltarmos para nossa casa e desfrutarmos de todas as bênçãos que Deus tem nos dado. E Ele tem dado porque Ele é Pai generoso. Nós voltamos para nossa casa e estamos cercados de bênção e de bênção. E isso é cômodo. Agora, o desafio é entender que nós somos abençoados para dividir, nós somos abençoados para abençoar e multiplicar essa bênção que Deus tem derramado sobre nós. Esse é o chamado da aliança de Deus para conosco. Foi esse o chamado para Abraão. Ele entendeu isso e de fato Abraão e os seus pertences e a sua família passaram pela terra abençoando outros povos. Que a sua vida seja assim, meu irmão. Que a nossa igreja seja assim. Costuma-se dizer muito aqui na Nova Jerusalém que essa igreja é uma igreja muito abençoada, não é verdade? E que ela entenda por que Deus tem abençoado tanto essa comunidade. Deus tem feito isso para que ela seja abençoadora, para que ela possa compartilhar e dividir. Nós somos abençoados para abençoar. Amém? Uma outra marca da aliança com Deus entre Moisés e Abraão que nos tira do comodismo nós vamos ler no texto de Gênesis, capítulo 17, versículos 9 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Deus estabeleceu para Abraão e para o seu povo uma marca, um sinal no corpo visível que os fazia lembrar constantemente que a partir do momento em que eles aceitaram a aliança de Deus, eles passaram a ser uma propriedade exclusiva do Senhor. Quando nós nos aliançamos com o Senhor, a proposta dele para nós é a seguinte: a partir desse momento você passa a ser
a minha propriedade exclusiva. E nós precisamos entender isso. Abraão entendeu, foi obediente, fez o que Deus ordenou. E por que isso também desafia o nosso comodismo? Porque, em primeiro lugar, é cômodo ser dono da sua própria vida, não é verdade? Quem é dono da própria vida decide fazer o que quiser. Quem é dono da própria vida traça o seu destino e traça o seu futuro, traça os seus planos, independente da vontade de Deus, dos planos de Deus. Nem sequer pergunta ou consulta ao Senhor a respeito do destino e do futuro que Ele tem para você. Agora, quando nós entendemos que a proposta de Deus para nós é ser o nosso Senhor, ser o nosso dono, ser o governador da nossa vida, então Deus passa a ser, de fato, a palavra final sobre todas as decisões mais importantes. E isso nós não queremos. Nós queremos a independência. Isso é fruto do pecado. Quando nós olhamos para trás no jardim do Éden, o homem olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele sentiu-se tentado a ser conhecedor do bem e do mal e decidir por ele mesmo o que seria bom e o que seria ruim. Ele escolheu a independência. Ele quis governar a sua própria vida. E ao longo da história, o homem se mostrou um péssimo senhor de si mesmo. E é por isso que Deus, graciosamente, é interessante porque quando nós vemos essa proposta de Deus de ser o nosso dono, isso pode parecer controlador e autoritário demais. Porém, isso nada mais é que uma demonstração de amor, de misericórdia e graça, porque Deus sabe que enquanto você mesmo for o Senhor e o governador da sua própria vida, você não vai bem. Agora, quando você submeter a sua vida ao senhorio do Senhor e aceitar que nessa aliança você não é dono mais de si, você não é dono mais do seu tempo, você não é dono mais dos seus bens, você não é dono mais do seu destino e do seu futuro, Ele passa a ser o dono de tudo. Então você vai bem, porque Ele conhece você, Ele criou você, Ele tem planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e para lhe dar esperança. Ele conhece toda a sua história, Ele teceu você no ventre da sua mãe, Ele conhece o início, o meio e o fim da sua história, e Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer orientar você o tempo todo, Ele quer governar a sua vida, Ele quer ser o seu proprietário, o seu dono. Amém? Assim nós deixamos a independência e passamos de novo a sermos dependentes do Senhor. Uma última marca que eu gostaria de deixar com os irmãos a respeito dessa aliança proposta de Deus para nós, está em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2. Veja bem, por todo esse processo, Deus vai apresentando para Abraão essa aliança e os seus termos. E agora, por fim, a coisa fica ainda mais séria e mais profunda. Esse texto nós conhecemos bastante. Veja o que Deus fez, veja o que Deus propôs a Abraão. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. A última proposta, o último termo do Senhor para a aliança que Ele queria construir com Abraão é o sacrifício de falsos deuses. E eu vou explicar o que sacrifício de falsos deuses tem a ver com isso que Deus está propondo para Abraão. Mas, pastor Fabiano, o filho de Abraão pode ter se tornado um ídolo para ele?
E eu digo que sim. Porque o que é idolatria? Geralmente nós temos a ideia de que idolatria é uma prática que alguns cristãos têm de se dobrar diante de uma imagem esculpida e prestar para aquela imagem orações e culto. Enquanto, na verdade, idolatria é substituição de Deus por qualquer coisa ou qualquer pessoa. Qualquer coisa que colocamos no trono da nossa vida, em quem nós depositamos confiança, para quem nós dedicamos a nossa atenção maior, isso se torna um ídolo para nós. E o que Deus estava fazendo com Abraão é testando o coração de Abraão para saber se no trono do coração de Abraão havia um ídolo falso ou não, ou se era de fato Deus que estava no trono do coração dele. Então Deus propõe essa prova duríssima. E a resposta de Abraão é inimaginável. O que Abraão faz é incrível. Eu me pergunto, todas as vezes que leio esse texto, se eu seria capaz de fazer a mesma coisa. Você não? Abraão pegou o seu filho e ele levou para um monte. E a palavra de Deus diz, nós sabemos o fim da história. É óbvio, Deus não permite que esse sacrifício aconteça. E Deus ainda diz para Abraão, veja que coisa linda. O último texto que nós vamos ler, Gênesis, capítulo 22, versos 16 ao verso 18. Veja bem, diz assim a palavra do Senhor. E disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Veja bem, isso tem se repetido aqui nos últimos domingos. A importância da obediência. E a obediência como a forma mais evidente de dizer para o Senhor o quanto nós o amamos de verdade. Porque é muito fácil da boca para fora dizer que se ama a Deus, dizer que Deus é importante para você, não é assim? Quanto nós ouvimos hoje ao nosso redor, no meio da nossa cultura, no meio das nossas convivências, as pessoas dizem muito. Nós vivemos num país religioso, não é? As pessoas dizem, Deus em primeiro lugar, Deus está na frente de tudo na minha vida. Não é isso que elas dizem? Recentemente eu vi até um absurdo, não, faço de Deus o meu escudo para tudo, Deus está aqui na minha frente, vamos que vamos. Não é assim que o pessoal diz? Fazer de Deus escudo, que absurdo, né? Como se Ele estivesse ao nosso serviço, e não o contrário. É muito fácil dizer da boca para fora que Deus é importante para nós. Agora, quando nós obedecemos de verdade, aí Ele olha para nós e diz, agora eu sei que você me ama. Agora eu entendo o quanto você me ama. E por fim, veja bem, essa aliança veio sendo proposta ao longo de uma história de convivência entre Deus e Abraão. E agora, no final, na conclusão, Deus está confirmando essa aliança. E na minha mente criativa aqui, né, eu imagino esse momento aqui como se Deus estivesse ali, diante daquela última grande prova, uma prova de obediência, uma prova de amor. Deus estava ali, com uma caixinha de joias no seu bolso, esperando a resposta de Abraão. E quando ele responde positivamente àquela prova e àquele desafio, ele tira e propõe a aliança para Abraão e diz, agora você está pronto, agora nós estamos prontos, agora você entendeu tudo o que significa ter uma aliança comigo, você foi capaz de deixar para poder ganhar, você entendeu que eu abençoaria você, mas com uma missão de ser bênção para outras pessoas, você assumiu o papel de ser uma propriedade exclusiva minha.
E quando eu me certifiquei se havia outros deuses no seu coração, eu descobri que eu sou o seu Deus. Somente eu sou o seu Deus. Não há nada, nem mesmo Isaque, filho da promessa, é mais importante do que eu no seu coração. Então está aqui, Abraão, nós vamos fazer uma aliança. Eu queria fazer uma aliança com você. E eu acredito que Deus está aqui, mais uma vez, nos dizendo e nos convidando você para deixar o seu comodismo. Eu estava pensando nessa semana, nos preparando aqui para as comemorações de aniversário dessa igreja, e ouvindo muito das histórias da plantação da Nova Jerusalém, como algumas poucas pessoas foram corajosas o suficiente para se arriscarem daquilo que elas criam ser a vontade de Deus. Saíram da igreja central e vieram para cá para trabalhar, para ombrar, para dedicar a vida. Saíram do seu lugar confortável, não é? Vieram aqui servir, e hoje, quantas pessoas aqui são abençoadas através da obediência e do serviço desses homens. Agora, a pergunta que ecoa no meu coração é: quem dará continuidade a essa história? Da plantação de novas igrejas e do abençoar de outras pessoas e de outros lugares. Isso só vai acontecer se nós entendermos que a aliança com Deus requer deixar o comodismo, deixar para trás aquilo que nos prende, não ter nenhum outro Deus e nenhum ídolo no nosso coração, entendermos que a nossa vida pertence a Ele, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, vivemos para Ele, para obedecê-Lo e para cumprir a vontade dEle, o propósito dEle na nossa vida. A não ser que nós entendamos essas coisas, nós vamos continuar aqui, domingo após domingo, sendo abençoados, sendo abençoados, sendo abençoados. Deus quer propor uma aliança para você. Ele apresenta os termos dele. Cabe a você decidir se aceita ou se não aceita. Vamos orar a respeito disso? Feche seus olhos por um instante. Peça ao Senhor para falar com você agora, falar ao seu coração. Eu creio que essa palavra, a palavra de hoje, tanto no culto da manhã como no culto da noite, Deus trouxe para todos nós, porque intencionalmente Deus quer despertar pessoas para a realidade dessa aliança com Ele. Talvez você nunca tenha compreendido os termos da aliança de Deus para com você. E hoje, de uma forma especial, os seus olhos se abriram e o seu coração compreendeu a profundidade da proposta do Senhor em se aliançar com você. E se isso está acontecendo no seu coração, você precisa tomar uma decisão. Você precisa dizer ao Senhor: sim ou não, eu aceito ou eu não aceito. Mas o Deus de amor está com as mãos estendidas para você, propondo uma aliança. Propondo uma aliança. Tome essa decisão hoje à noite. Tome uma decisão a respeito disso essa noite. Talvez você já tenha andado com o Senhor e no passado já fez uma aliança com Ele, mas com o tempo você acabou sendo tomado pelo comodismo.
E Deus está essa noite, através do seu Espírito, falando ao seu coração e te desafiando. Saia do seu lugar de comodismo. Saia do seu lugar previsível, confortável, seguro. Eu tenho mais para a sua vida. Eu tenho uma história para você escrever. Então diga sim para o Senhor e faça uma renovação da tua aliança com Ele. Renda-se ao Senhor mais uma vez. Confesse a Jesus como o Senhor da sua vida, como o governador da sua vida, aquele que tem a palavra final, aquele que decide sobre o teu futuro. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu queria dar a oportunidade ainda essa noite, caso você esteja entendendo tudo isso e o seu coração está ardendo a respeito desse assunto, e você deseja dizer: estou aqui, Senhor, eu entendi, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, ou eu quero renovar a minha aliança e o meu compromisso com o Senhor, eu quero sair do comodismo. Eu gostaria de orar por você. Nós como igreja gostaríamos de orar por você. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir até aqui à frente. Gentilmente nós queremos impor as nossas mãos e abençoar aquilo que Deus está fazendo no seu coração essa noite. Se Deus está falando com você, não perca essa oportunidade. Venha até aqui. Nós queremos orar e abençoar o agir do Espírito na sua vida. Amém. Glória a Deus. Faça o teu trabalho, Senhor. Faz o seu trabalho no nosso meio, Senhor. Vem agir aqui, Senhor. Aleluia. Enquanto os nossos irmãos se aproximam, eu queria convidar o MI, líderes da igreja, líderes de PG. Vamos vir aqui, pôr as nossas mãos sobre os nossos irmãos. Vamos ministrar e orar por eles. Diáconos da igreja também, toda a equipe de liderança, por favor, vamos vir aqui e gastar esse tempo orando pelos nossos irmãos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para deixar o comodismo. Eis-nos aqui para nos levantarmos, Senhor, em fé, crendo nos planos que o Senhor tem para nós, submetendo mais uma vez a nossa vida ao seu senhorio e ao seu governo, Jesus Cristo. Aleluia. Oh, Senhor, toda a igreja ore agora nesse momento. Vamos todos orar nesse momento, orar pelo que Deus está fazendo aqui. Deus pode estar levantando essa noite plantadores de igreja. Deus pode estar levantando nessa noite pastores e missionários, líderes, pessoas cheias da consciência da missão que Deus tem para elas. Ore, meu irmão. Vamos todos orar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Desperta o nosso coração. Desperta o nosso coração, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Vamos cantar. Eu abro mão. Diga a Ele. Eu abro mão de decidir. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim. Nem mais ninguém me ama assim.
Que nossos corações sejam moldados de acordo com o coração do Senhor. Amém. Glória a Deus.